Esses dias eu estava pensando em alguns desafios e fazendo uma associação com a linha de chegada de uma corrida. Para que que ela serve, eu pensei. E eu entendi que é para parar. Tem hora que chega. Segundo o meu orientador, ele foi meu professor no mestrado e no doutorado, professor Edson, ele dizia que a gente precisa parar. Ele dizia, Cibele, a gente não acaba, a gente para. Porque às vezes eu queria ainda fazer uma coisa, tinha outra ideia. Ele falou assim: já temos, chega, para, a gente não vai acabar, a gente precisa parar. E um desses processos de mudança, eu me peguei esquecendo da linha de chegada. Como contei para vocês, eu nunca havia sido um ser humano com problemas sérios com as coisas fora de lugar. Eu poderia levantar da mesa e deixar os copos, os pratos lá esperando por mim, e geralmente por alguém mais impaciente que eu com a cena. Eu poderia colocar a chave em qualquer lugar da casa e procurar tranquilamente quando fosse necessário. Mas havia um movimento interno do lar que insistia em reclamar comigo que as coisas tinham um lugar para ficar. Eu, muito leitora de Manuel de Barros, achava que as coisas eram livres, inclusive elas gostariam de estar em lugares novos. Mas nesse processo, vamos repensar, a gente pode ser diferente. Vivendo tantas mudanças, eu achei que eu poderia experimentar um outro jeito. E me empenhei com esmero nessa atividade. Meu olhar, então, se voltou para organizar o mundo das coisas. Demorei anos, mas cheguei na perfeição. Até que eu comecei a estranhar algumas coisas, do tipo, eu morrendo de sono, querendo dormir, mas queria que os outros, que estavam felizes, acordados assistindo TV, fossem dormir, para eu poder deixar as almofadas arrumadas e organizadas. Na hora eu pensei, acho que fiz a maratona, passei essa linha de chegada e continuei correndo. Não enxerguei onde parar. E aí, sabe aquele filme, Forrest Gump, que ele começa a correr e não para? Eu falei, tô igualzinho, perdi a mão feio aqui. Falei, é preciso parar. Lembrei, uma vez meus amigos discutindo numa padaria, um dizendo para o outro, ai, como você é óbvio, pede sempre a mesma coisa na padaria. Ao que o outro, com razão, indignado, virou para ele e disse: você escolhe sempre o diferente. Eu já até sei o que você vai escolher. Tal coisa que você nunca comeu. Tão óbvio quanto. E isso me faz pensar muito nesse desafio. Porque às vezes é uma mudança que a gente fica só do outro lado, né? Óbvio tanto quanto, né? Do caos para uma organização, ou seja, mesma face da mesma moeda, né? E aí, nesse processo, eu tenho entendido que a sacada é ser livre. Não ser nem prisioneira da organização a ponto de brigar, deixar algo importante para arrumar a casa, ou seja lá o que for, é um exemplo, né? Porque eu acho que é na lógica de quando a gente fica rígido para algo, mas também não ser prisioneira, digamos, de uma liberdade de deixar as coisas passeando pela casa, mas sim em conseguir poder lidar com as coisas da forma com que elas acontecem. E saber tanto viver o desconforto do que está acontecendo, mas às vezes de forma confortável. Então, não é porque a casa está bagunçada, mas eu estou morrendo de sono, que eu só vou conseguir dormir depois que arrumar a casa. Há coisas que são prioritárias. E eu preciso conseguir dormir, mesmo sabendo que hoje eu não dei conta de arrumar a casa. Porque senão a gente vai para um lugar que é do óbvio no sentido, né? É a mesma coisa, ou escolhe sempre a mesma coisa, ou escolhe sempre o diferente. E a gente não consegue avançar.
Então, de a gente poder estar mesmo no lugar e a gente dar conta de analisar, de ver o que é melhor ali e conseguir tanto, quando for preciso, deixar algo a ser feito, priorizar, ou então fazer aquilo naquela hora, porque naquele momento é o mais importante. E lidar com o desconforto de não dar conta mesmo de fazer tudo ao mesmo tempo, de ter que escolher, mas escolher e lidar com esse desconforto. Porque senão a gente começa a encontrar maneiras de ir sanando isso, né? Qualquer desconforto, né? E acaba, para tudo, né? Se não conseguiu dormir, não consegue esperar um minuto, vai usar medicamento. Qualquer coisa que a gente não resolve, naquela hora a gente quer achar uma solução pronta, ao invés de dar conta, de conviver com aquilo, de lidar com aquilo, de forma, inclusive, confortável. Ó, é um desconforto e tá tudo bem ficar desconfortável, sem nenhum problema. Então, a minha cena, como eu imagino, desse lugar onde está desconfortável, mas você confortável naquele espaço de desconforto. Acho que é literalmente uma possibilidade de transitar nos diferentes espaços e jeitos e ir podendo ser da maneira que a situação vai pedindo, reconhecendo mesmo linhas de chegada e hora de parar. Eu brinco que a vida é como se fosse uma festa, que o DJ não combinou com você a música, você não aprendeu ainda a dançar, não sabe nem o que vai tocar. Você não sabe os passos e troca a música do jeito que dá na telha. Então, você tem 5 minutos de vaneirão, a hora que você vai aprendendo o passo, entra funk, toca só 2 minutos, você nem entendeu ainda qual é o ritmo, já vem outra. E quando você só sabe um passo, só sabe dançar uma música, ou só gosta daquele, né, quer ficar dançando, já trocou de música, você quer continuar no mesmo passo, do mesmo jeito. Então, o ritmo muda, o tom muda. Então, que a grande sacada é ir prestando atenção. Mudou a música, agora é sozinho dançando, agora é de par lenta, agora, né? Então, prestando atenção, aprendendo o passo, prestando atenção no ritmo e acertando isso. Numa lógica de estar inteiro mesmo naquele processo, que vai trocando e ninguém avisa para a gente qual é a música, nem se vai voltar para os passos que a gente, né, conhece para uma música que a gente já sabe dançar. Às vezes volta uma que a gente, opa, essa aqui eu pego rápido, né? Ou então, às vezes, vai uma série de músicas e de ritmos que a gente não tem a menor ideia do que está tocando. Mas esse lugar de ficar, não, mas eu queria tal música, né? Eu queria tal jeito, eu só sei dançar assim, que eu acho que dificulta muito o processo. Então, trocou de música? Pera aí, ó, não é mais essa, bora lá, o que que é? Vamos prestar atenção, olha o ritmo, será que é assim? E se a gente não sabe, se é uma música nova, que a gente não conhece os passos, a gente inventa, vai tentando os passos, e vai vendo o quanto que a dança fica bonita, o quanto a gente vai ganhando harmonia no processo. Então, de ir mesmo se experimentando, mas prestando atenção mesmo no que vai vindo, né? E não simplesmente começa a correr, vai, nem repara a linha de chegada e vai, e de repente você vê que a linha ficou lá para trás há muito tempo e que você não está fazendo muito diferente do que estava fazendo, e que a mudança de fato não aconteceu, que você está de novo num processo que aparentemente é diferente, mas que diz da nossa dificuldade, da nossa rigidez em ir entendendo, estando aberto mesmo a experimentar, estar inteiro, vivo. E me vem muita ideia de liberdade mesmo, né? De poder escolher, de prestar atenção, de estar pronto não só às vezes eu consigo fazer um impacto no ambiente, mas às vezes o ambiente que muda e eu preciso pensar, e aí pensando no Viktor Frankl, né? Como que eu vou reagir? Eu sempre sou livre em última instância da minha resposta. Então, tá pronto para encontrar o melhor jeito de eu estar ali, né?
Então, nessa lógica de olhar para as linhas de chegada e, e ir experimentando de um jeito que não seja rígido, sempre o mesmo docinho da padaria, ou sempre o diferente, né? Que a gente possa se surpreender, olhar para a gente e falar, hoje a gente vai fazer uma coisa é, do mesmo jeito, hoje a gente vai fazer diferente, hoje a gente vai criar ainda como que nós vamos fazer. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.